E nós começamos com informação ao vivo. Operação da Polícia Federal para apurar crimes contra os cofres públicos que podem chegar a 190 milhões de reais na gestão do Pauliprev, o sistema de previdência privada dos servidores municipais de Paulínia. Ao vivo com a gente está o delegado da Polícia Federal aqui de Campinas, Edson Geraldo de Souza, quem eu já quero agradecer de antemão a participação aqui no Tá No Ar Campinas. Delegado, bom dia para o senhor. Hoje foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, não é isso? Isso, Felipe. Nós cumprimos 4 mandados. Desses mandados, nós tivemos aqui 3 no estado de São Paulo e 1 no Rio de Janeiro, em Niterói. Esses mandados não foram cumpridos no Instituto Pauliprev, foi direcionado à residência dos antigos gestores do sistema. O delegado, essa operação, na verdade, é um desdobramento de uma outra operação que começou em 2018, não é? Que também tinha como vista aí essas possíveis irregularidades no Pauliprev, não é? Isso, na verdade nós deflagramos em São Paulo, em 12 de abril de 2018, a Operação Encilhamento. A Operação Encilhamento, ela destinava a pesquisar, a investigar e a angariar provas de diversas fraudes em diversos institutos de previdência pelo país afora. E essa operação, a Operação Falsos, é um desdobramento específico para o Instituto de Previdência própria dos servidores do município de Paulínia, que é da Pauliprev. Nós investigamos aí o loteamento da presidência, o destino dos investimentos, aí que nós encontramos algumas irregularidades, ou que nós podemos chamar de inconsistências, o que resulta aí numa gestão fraudulenta dos recursos dos servidores municipais de Paulínia. E esses valores chegam a 190 milhões de reais. Nós entendemos que, segundo as informações que nós temos na delação premiada do investigado na Operação Encilhamento, teria havido um valor pago para que fosse escolhido o presidente da Pauliprev e depois uma porcentagem em cima dos 85 milhões de reais investido em determinada empresa. 7 milhões, na verdade 6 milhões, 5 milhões e 900 aí, teriam voltado para o então prefeito, parte para o secretário e parte para os gestores do fundo. O objetivo das buscas hoje foi justamente buscarmos indícios, provas dessas movimentações financeiras à parte do Instituto. Então é importante, para tranquilizar os servidores municipais aí de Paulínia, que isso se refere a fatos de 2015 e de 2016 e que o total de investimentos que estão sob suspeita, que estão sob investigação da Polícia Federal, atinge aí 190 milhões. Não se refere à atual gestão do município de Paulínia e nem à atual gestão do Pauliprev. O delegado, tem uma informação também que envolve aí o pagamento de até uma espécie de comissão, eu chamaria propina, mas talvez comissão, que até isso também estava envolvido nesse esquema, né? Desviavam dinheiro e ainda pagavam comissões para então diretoria do Pauliprev. É isso que a polícia já conseguiu identificar, não é? As informações estão baseadas numa delação premiada. O que nós buscamos e nós verificamos que os investimentos que estão sendo questionados realmente são investimentos temerários. Agora, o fluxo do dinheiro também não corresponde a uma circulação normal de investimentos. E nós verificamos que tanto os gestores dos fundos de investimento, das empresas em si e da Pauliprev têm uma ligação um com os outros, né? Inclusive, a diretora de gestão, uma pessoa que assinou investimentos na ordem de 300 milhões, é uma servidora municipal sem conhecimento técnico da área de finanças, do mercado e assim por diante. Então, todas essas questões reunidas já são indícios suficientes de uma gestão aí fraudulenta, não estamos falando nem de uma gestão temerária. Haveria, sim, um valor pago, que é assumido pelo próprio delator, que ele teria pago ao então prefeito para escolher o presidente da Pauliprev, e depois desses investimentos na ordem de 85 milhões, a informação é que 7% desses valores teriam voltados aos gestores do fundo e também ao então prefeito da cidade de Paulínia. Hoje foram realizadas buscas e apreensões justamente de documentos, computadores, eventualmente alguma coisa que ajude a confirmar essa versão do delator, não é?
Exato. A delação em si, ela não serve como prova, ela não serve como fundamento de condenação nem de prisão de qualquer pessoa. Ela precisa estar corroborada por provas. A primeira parte, que é a parte sigilosa da investigação, já colocou a questão dos investimentos em xeque e agora nós estamos querendo ver essa movimentação financeira relacionada às pessoas envolvidas. Pretende-se ouvir o ex-prefeito de Paulínia que estava envolvido, conseguiu se identificar quem era o ex-prefeito? Porque em 2015, não é? Tava aquela confusão de prefeitos em Paulínia. Conseguiu-se chegar ao nome de quem teria recebido supostamente o valor? Sim, a Polícia Federal não tem por norma não divulgar o nome dos envolvidos, mas sim nós sabemos exatamente quem são as pessoas envolvidas no caso e essas pessoas serão ouvidas oportunamente. Inclusive, nesse momento, uma das pessoas envolvidas no caso está sendo ouvida pelo delegado-presidente do feito. Edson Geraldo de Souza, delegado da Polícia Federal aqui de Campinas, quero agradecer mais uma vez a gentileza em ter aceitado conversar com a nossa equipe ao vivo para poder explicar um pouquinho mais sobre essa operação que envolve esse escândalo do Pauliprev que estourou já há algum tempo. Obrigado, viu, delegado? Bom dia, bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a vocês, bom trabalho. Obrigado, viu, o delegado Edson Geraldo de Souza, da Polícia Federal. Volta só um pouquinho, porque eu quero comentar com vocês essa questão do Pauliprev. Já havia, em 2015, essa questão aí envolvendo os servidores da cidade de Paulínia. Não os servidores propriamente ditos, mas a gestão, não é? Pauliprev é um nome da empresa, né, da autarquia que gerencia a previdência privada, assim como tem o Camprev aqui em Campinas e por aí vai. São sistemas criados pelas gestões públicas justamente para poder dar aí aposentadoria aos servidores municipais. 300 milhões são 300 mil, 300 milhões, volta um pouquinho aí para mim, que eu não lembro mais o valor. 300 mil reais teriam sido pagos em 2015 para o então prefeito de Paulínia para justamente ter o controle aí do Pauliprev. Por que eu perguntei ao delegado se já se sabe quem é exatamente o prefeito? Porque em 2015, se você se lembrar bem, Paulínia viveu uma instabilidade política com muitas trocas de prefeito e teve 3 administradores no ano de 2015. Edson Moura Júnior, filho de Edson Moura, Sandro Caprino, que era vice do José Pavan Júnior e o próprio José Pavan Júnior. Naquele esquema todo de que tinha corrupção, etc, na eleição. Naquele mesmo ano, com o novo presidente do Pauliprev negociado, aliás, nomeado a partir dessa negociação, o Pauliprev fez 2 aplicações financeiras autorizadas pelo diretor-presidente da época e a gestora responsável e diretora financeira, que o Dr. Edson já comentou aqui com a gente. Esse dinheiro foi aplicado em um fundo que tinha problema de recebimento. O que significa isso? Sabe aquelas histórias que prometem dinheiro fácil, que prometem rendimento de 10, 15, 20% e que são fraudes? É mais ou menos isso. Esse dinheiro seria algo em torno de 85 milhões de reais. Essas aplicações, com uma outra que tinha sido realizada em 2013, no mesmo fundo, inclusive, que já tinha problemas em 2013, cerca de 12% do patrimônio do Pauliprev foi concentrado nesse investimento. Fundo que, segundo o doutor, ele usa a expressão temerário, não é? Temerário é aquele fundo que você não tem muita certeza do que está acontecendo. O delator desse esquema, que foi detido em 2018, na primeira operação, na Operação Encilhamento, e que prestou depoimentos e depois assinou um acordo de delação premiada, ou seja, para não ser preso, ele abriu o jogo. Ele disse ainda que havia pagamento de comissão para os servidores públicos, para o próprio delator, ou seja, ele mesmo recebeu dinheiro, e o sócio, que é essa comissão de 7% que nós comentamos agora há pouco. Além de todos esses investimentos, outros que somam 106 milhões de reais estão sendo investigados pela Polícia Federal. Inclusive, essa pessoa que está prestando depoimento agora na sede da PF tem aí
pelo menos segundo as informações que nós temos, alguma ligação com isso. Esses 106 milhões estão sendo investigados por direcionamento a fundos que seriam indiretamente controlados por um sócio da empresa que prestava consultoria à Pauliprev, ou seja, tudo ali entre eles, né? A gente vai aplicar numa empresa por meio de uma empresa X. Só que essa empresa X tinha um sócio que também prestava consultoria à Pauliprev. Os prejuízos causados pelas fraudes afetam diretamente o patrimônio do Instituto de Previdência e, consequentemente, prejudica os benefícios dos servidores municipais, como aposentadorias e pensões. O nome falsos da operação de hoje se refere a falso, no latim, e por conta aí dos objetivos ilegais relacionados à destinação dos investimentos. Os investigados vão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, além de gestão fraudulenta no Instituto, com penas que podem chegar a 24 anos de prisão. Aí é o seguinte, nós procuramos o Pauliprev, tá? O Pauliprev, em nota, informou o seguinte: que a operação ocorre em segredo de justiça, como o Dr. Edson já havia comentado. E por isso a autarquia não tem informações adicionais sobre o desenrolar. Qualquer posicionamento nesse momento, segundo o Pauliprev, não vai contribuir para a apuração dos fatos. Ainda segundo a nota, é importante salientar que a presente operação envolve mandados judiciais cumpridos hoje, direcionados para casas, endereços residenciais dos investigados, sem qualquer intercorrência no Instituto ou com os atuais dirigentes, como o delegado da Polícia Federal já deixou muito claro. Apesar disso, o Pauliprev diz que, se for solicitado, vai dar todas as informações necessárias para a Polícia Federal de forma a contribuir com as investigações. Pauliprev diz também que não apenas nessa operação da Polícia Federal, mas que todas as investigações envolvendo o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público e outros órgãos fiscalizadores sempre contribuiu com a máxima transparência e sempre se colocou à disposição, não é, para eventuais esclarecimentos. O Pauliprev finaliza a nota dizendo que, embora não possa se manifestar sobre os termos dessa denúncia de hoje, nenhum gestor da atual administração do Pauliprev tem relação com o caso, exatamente como o próprio Dr. Edson comentou ao vivo aqui no Tá No Ar Campinas. Gente, em 2020, em janeiro de 2020, o Ministério Público tinha pedido uma apuração mais detalhada com relação a um dos ex-prefeitos de Paulínia, justamente por causa desse escândalo do Pauliprev. Se tornou um escândalo na cidade, não é? Por conta de tudo isso que aconteceu. Desvio de dinheiro, havia-se um temor muito grande de que esse prejuízo poderia causar problemas nas aposentadorias, poderia causar algum dano maior, não é, ao patrimônio do Pauliprev. Agora, 12% do patrimônio do Instituto, da autarquia, investidos em fundos que são fundos de vento, aí também já é alguma coisa errada, não é? É por isso que a operação de hoje tem justamente esse foco para tentar mapear aí o restante dessa operação financeira ilegal que acontecia na cidade de Paulínia. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações aqui no Tá No Ar Campinas.